Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição pra gente falar do nosso Luiz Henrique, né? Muita gente criticou o Luiz Henrique por muito tempo. Aqui no canal Gigante Glorioso a gente cobra muito do Luiz Henrique, mas a grande verdade é que o nosso LH, segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, pode chegar com moral e falar assim: quais são os 3 grandes jogos aí do turno do Botafogo? Quem são os adversários mais difíceis? Vai falar assim: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, os 3 elencos mais caros, fora o Botafogo. O Luiz Henrique tem moral para falar assim, pegar a bola e falar: ó, os 3 são meus, são os meus jogos, pode anotar que eu vou arrebentar nos 3. E ele tem essa moral, galera. A gente pode falar que falta botar a quinta marcha, falta fazer isso e aquilo, mas que o cara é decisivo em jogo grande, o cara é. Eu vou colocar aqui alguns jogos grandes, para você ver como o LH tá valendo cada centavo. E vamos falar também algo que a gente, vez ou outra, toca nesse assunto, é importante, é um assunto muito delicado, né? Mas que é a base do Botafogo. O Botafogo ontem ganhou do Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20 e tal, mas a nossa base precisa melhorar e muito para chegar um pouquinho perto das melhores bases do país. Isso passa pelo centro de treinamento. Enquanto a situação do CT fica nesse imbróglio, o Botafogo fez mais de 20 contratações para as categorias de base. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu tô falando da GoCase. No site da GoCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares que você pode personalizar todas, tem até com o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo, você tem carregador portátil, cara, que a gente personalizou. Olha que maneiro, ó. Esse aqui do GG é um power bank, cara, que a gente carrega pra tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua, você que tá na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara. Essencial, um carregador desse. E essa garrafinha que eu simplesmente tô encantado, carrego ela pra tudo que é lugar. Garrafa térmica, mantém sua água geladinha. E falar da coleção Firestar, a nova coleção do Botafogo no site da GoCase, ó, já tô até usando no meu aparelho aqui. Maneiríssimos desenhos novos da coleção Firestar. Tem diversos outros desenhos também que você vai encontrar lá no site. E aproveita que tá cheio de promoção bacana lá, já se preparando pro Dia dos Pais, é isso mesmo. Mas entra no site da GoCase que você vai encontrar um monte de promoção legal lá. Use o nosso cupom glorioso ou escaneie o QR Code que tá aqui na tela. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Ó, quero agradecer a sua presença aqui no Plantão Glorioso. Muito obrigado por você estar aqui, por você nos assistir diariamente. O canal Gigante Glorioso só voltou aos tempos áureos, os tempos de glória, graças a você. Então peço, não é inscrito ainda? Se inscreva aqui, dá essa moral pra gente. Estamos na rota dos 108 mil inscritos, e é isso mesmo. E torne-se membro do canal Gigante Glorioso. Nosso amigo Luiz Fontana, que ganhou o sorteio da camisa oficial aí da reserva do GG, já entrou em contato com a gente. Daqui a pouco vai receber o seu presente, a sua camisa, e vamos fazer mais sorteios em lives aqui no canal Gigante Glorioso. Então fique atento, tá certo? Vamos lá! Ó, falar de Botafogo, a gente lembra dessa grande vitória contra o Palmeiras, que fez com que o Botafogo ficasse na liderança, colocasse mais 3 pontinhos à frente do rival Palmeiras, que tem jogo difícil contra o Cruzeiro. O Botafogo também tem jogo duro, jogo difícil, também com expectativa aí de estádio lotado, amanhã às 18h30 contra o Internacional. Mas a gente vai falar tudo sobre esse jogo, né? Até daqui a pouquinho, no próximo plantão, a gente pode falar um pouquinho mais como vem o Internacional, técnico novo, mas tem desafios aí importantes além desse jogo contra o Botafogo. A questão é a seguinte: o Botafogo tem no seu elenco vários jogadores que estão se destacando nessa temporada. Mas tem aquele que chegou com status de craque, maior contratação do futebol brasileiro antes da contratação do Thiago Almada, que é o Luiz Henrique, e que veio com aquela coisa toda, né? Ah, vem para ficar pouco tempo, é isso, é blá blá blá, é Lyon. O cara tá empolgadaço, o cara dá a alma dentro de campo, o cara entrega, o cara decide, o cara dá passe. Na Libertadores, o jogo tava difícil, foi lá, fez um golaço. O Luiz Henrique, dentro de campo, entrega em jogo grande e ele pode chegar e botar na prateleira. Quais são os 3 jogos nesse turno que a gente vai enfrentar aí? Jogo grande, adversário gigante aí, com elenco caro e tal. Ó, Flamengo no Maracanã,
tem o Atlético Mineiro e tem o jogo contra o Palmeiras, adversário do Botafogo, na Libertadores. E aí, Luiz Henrique? Vai valer os 107 milhões ou não vai? Ele pode pegar a bola do jogo e falar assim, bota na minha conta. Contra o Atlético Mineiro, meteu um golaço. Golaço. Essa pintura aí que você tá vendo. Contra o Flamengo, encarnou o Pantera Negra. Meteu a máscara, tirou a onda, fez esse golaço. Aliás, Savarino e LH nessa jogadinha ensaiada de escanteio. Pode repetir, tá, galera? Fiquem à vontade para repetir. E contra o Palmeiras, foram várias jogadas de linha de fundo. A gente mostrou aqui o desempenho do Luiz Henrique, segundo o SofaScore Brasil, que foi basicamente a segunda maior nota. Só perdeu para o John, que fez uma partidaça. Mas o Luiz Henrique tem essa moral. Fez a jogada do gol contra o Palmeiras, gol contra o Galo e gol decisivo contra o Flamengo. Então, se existe algo que nós esperamos de um jogador de 107 milhões, é que ele, se não for decisivo em todos os jogos, que isso é impossível, mas pelo menos nos grandes jogos, pelo menos nas partidas que exigem dos grandes jogadores. E o Luiz Henrique mostra que é um cara que não tem medo de jogo grande. Ele pode ir mal no jogo ali, outro aqui, marcha lenta, tal, mas quando entrega uma assistência para gol. Quando entrega um gol. Participando de uma jogada ofensiva decisiva. Esse é o Luiz Henrique que nós queremos ver. E todas as decisões têm sido acertadas aqui em termos de entrar com o Luiz Henrique, poupar o Luiz Henrique. No último jogo do Botafogo, né, contra o Vitória, sentiu um pouquinho ali no início do jogo, troca, não tem por que forçar a barra. Não tem por que forçar a barra. Porque a gente precisava do LH inteiro para esse jogo contra o Palmeiras. E agora esse jogo contra o Internacional, a gente espera que o Botafogo também tenha uma grande exibição. Tiquinho Soares, eu tenho certeza que agora vai deslanchar. Ele precisava não só de um gol. Ele poderia fazer um gol contra o Criciúma, contra o Grêmio, contra o Vasco, mas não, ele precisava fazer um gol. Era contra o Palmeiras. E um gol da vitória. E isso aconteceu, agora, ó, foi-se embora o que tinha que ir, agora só fica essa energia positiva, linda, maravilhosa, que vocês acompanharam nos bastidores ontem na Botafogo TV. Sensacional, o estádio Newton Santos pulsa quando a gente ganha. Quando a gente ganha com o gol do Tiquinho Soares, tem uma energia diferente, né? E principalmente num jogo que estava aqui, engasgado, né, na garganta de cada botafoguense. Agora, algo muito importante que o Botafogo precisa pensar, eu não vou nem dizer a longo prazo, porque já está passando, já são 2 anos e meio de SAF, e o projeto do CT não saiu nem do papel. Ainda não há nem o terreno. Eu sei que há uma questão política, há uma discussão, o John Textor está jogando as suas cartas, e a gente precisa, obviamente, melhorar o nosso desempenho nas categorias de base do Botafogo. Vem sendo um desempenho pífio, vem sendo um desempenho abaixo da crítica. Se você comparar os números, por exemplo, da base do futebol feminino com o futebol masculino está muito mal. Ontem venceu o Bahia por 1-0 no estádio Newton Santos, com transmissão da Botafogo TV, mas o Botafogo ainda tem 11 pontos em 13 jogos. É uma campanha muito ruim. Enquanto as meninas do Sub-20, ontem, se classificaram para a semifinal do Campeonato Brasileiro e vão enfrentar o Corinthians. O Botafogo venceu o Grêmio ontem no Newton Santos nos pênaltis. Então, sim, a gente precisa investir em muito. E sem um centro de treinamento, não há como você equiparar. Não existe milagre no futebol. Categoria de base é o segredo para o sucesso. E o John Textor sabe disso. Por isso que o primeiro projeto é o centro de treinamento. E enquanto ele não vem, o Botafogo vem tomando atitudes, vem tomando aí algumas iniciativas. A primeira é a reformulação da base, né? Pessoas que foram embora, novas pessoas, novos profissionais estão chegando. E o Botafogo fez mais de 20 contratações para as categorias de base, sub-20, sub-17, sub-14, vocês viram aí até com certo destaque, né, na mídia, o Bruninho, né, que estava no Atlético Paranaense, o Bruninho goleiro, filho do ex-goleiro Bruno do Flamengo, então ele também foi contratado para o sub-14 do Botafogo. O Botafogo está tentando fazer contratações para pelo menos nivelar-se entre aqueles clubes mais de meio de tabela, buscando classificação. Porque comparar-se com os top não tem como. Você precisa de um centro de treinamento de excelência
de excelência e colher frutos, né? Porque com o CT de excelência, o pai pode até ser Flamengo. Isso eu passo por isso quase todos os dias, né? As pessoas às vezes falam comigo, pô, você não tem como botar meu filho lá no Botafogo, tal, como fosse tão simples, né? Mas não é simples. Talvez já tenha sido em algum tempo, né? Mas hoje não é simples. Então existem processos, né? Existem processos. E com o centro de treinamento, o pai flamenguista que não conseguiu, ou é muito longe, botar o filho no Flamengo e tal, pô, ele vendo um centro de treinamento de qualidade, de excelência, com integração com times como Atlético de Madrid, integração com times como Lyon. Pô, o cara fica louco, vai, pô, eu quero botar meu filho aqui. Eu quero botar meu filho aqui. Integração com as melhores escolas, idioma. Tudo isso vai acontecer nesse novo centro de treinamento do Botafogo. The Collective, que está acima da ideia do multiclubes. Então, isso é muito importante. E o Botafogo só vai dar esse maior passo como instituição quando tiver o seu centro de treinamento. Enquanto não houver isso, a gente foca muito no profissional com contratações, mas da base mesmo, nem tanto vai se aproveitar. Temos até alguns jogadores, né, da base do Botafogo que estão atuando, mas é muito pouco se você for comparar, por exemplo, com o Palmeiras, né, que tem um dos seus grandes destaques, um garoto que veio da academia, que veio da base. Então, assim, é devagar, mas não pode ser devagar e sempre. Tem que ser devagar, mas até determinado ponto o Botafogo vem agindo para poder ficar competitivo. Eu fico por aqui. Um beijo grande no seu coração. Daqui a pouco a gente retorna com a nossa segunda edição. Valeu, gente. Saudações alvinegras. Fui.